Olá, magnífico dia, magnífica terça-feira e desde já decretamos, hoje é o melhor dia das nossas vidas. Dia repleto de amor, dia repleto de paz, dia repleto da presença do nosso Pai amado que nos capacita e nos renova cada santo dia para fazermos o nosso melhor para Ele, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Que você esteja cumprindo o seu desafio de beber água, que esteja já sentindo os resultados de como é bom se hidratar, como é bom consumir vida, não só por estar doente, mas por de fato entender o quão é importante estarmos nos hidratando. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje, que está repleta de lições e princípios maravilhosos que Jesus nos ensina diariamente, nos incentivando a fazer a vontade dele, a caminhar buscando o reino, que mesmo que nós sabemos que é da vontade dele, é também o nosso desejo de viver uma vida honesta, uma vida plena, repleta de positividade e seguir os caminhos justos do Pai, né? Se a gente vive pelos princípios da palavra dele, de coração limpo, aberto e sempre nos dedicando a ele. Iniciamos agora a leitura do livro de Mateus, capítulo 6. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, se você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como faziam os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará.
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso digo a vocês, que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Porque se vocês se preocupam com... Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Uau! Foi uma lição atrás da outra. Eu particularmente gosto muito desse capítulo, porque eles nos mostram como vivermos de acordo com a vontade do Pai. Muitos têm dúvidas, né? Ai, mas o que fazer para estar... Tem uma vassoura aqui, gente, e ela tá me incomodando. Muitos perguntam, né? O que eu devo fazer para viver de acordo com o que agrada ao Senhor? Então, esse capítulo de hoje, ele bem nos ensina, né, o que fazer, como agir, para estarmos de fato caminhando rumo ao reino, buscando o reino sobre todas as coisas, como a própria palavra nos ensina. E logo no comecinho do capítulo... Ai, meu Chase, desculpem, gente. Deve ter gambazinho por aqui. Logo no começo do capítulo, Jesus já nos diz de quando a gente for dar uma esmola ou quando a gente for servir ao próximo em qualquer tipo de ajuda, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda faz. Ou seja, como os hipócritas fazem, né, que vão lá, ajudam e mostram, buscando a aprovação do povo. Então, quando eles agem dessa forma, eles não recebem, né, o que buscam, porque não estão fazendo de coração e verdade. Quando você ajuda alguém, que só você, o ajudado e o Senhor, saiba que você está servindo alguém, que você está ajudando alguém, de fato. Aprendemos também sobre como orar, né?
Ele ensinou aquilo para aqueles que não sabem orar, para aqueles que não sabem ter um relacionamento com o Senhor. Ele ensinou aqui o Pai Nosso, como deve ser feito, né? Nos incentivou a adorá-lo, a enaltecê-lo, a pedir provisão e principalmente a perdoar. Porque a própria palavra nos diz que se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. E eu sempre enfatizo aqui para vocês o julgar. Nós nunca devemos julgar pessoas. Por quê? Se somos julgados, assim seremos julgados também. Só quem tem autoridade para julgar, perdoar e condenar é Jesus. Então, quando alguma coisa aqui na sua realidade, na sua vida, acontece para tirar o seu foco, que te ira, que te aborrece, procure orar. Procure entregar nas mãos de Jesus aquela situação, aquele problema, aquele motivo que te causou ira, que te causou alguma negatividade. Peça a Ele para limpar aquele momento, te dar direcionamento do como agir. Porque assim como a própria palavra diz, que Deus nos perdoe da mesma forma que nós estamos perdoando aquele que nos ofende. E eu sei que por inúmeros motivos é difícil imediatamente você liberar o perdão, principalmente se você vive em desconexão com Deus. Para aqueles que vivem conectados com Deus é só... esquece isso, tá tudo bem. Bom dia, meu amor, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo estejam sobre você. Nós já fizemos a leitura do capítulo de hoje, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E estamos agora aqui refletindo. Então, o ato de você perdoar te aproxima mais de Cristo, é um mandamento, tá no Pai Nosso. Só que não adianta só você saber, eu sei que tá lá no Pai Nosso, Paty, eu sei. Se você não pratica ele no seu cotidiano, se você não libera o perdão pro teu próximo. Quantas pessoas na atualidade hoje sofrem, são pessoas emocionalmente doentes por não saberem perdoar, por não saberem liberar o perdão. Muitas dessas pessoas são doentes por não liberar o perdão para si próprias, porque pecaram, pediram perdão, se arrependeram, mas pediram perdão só a Deus, elas mesmas não se perdoaram. Então, se você não se perdoa, mudar a rota, não cometer mais o mesmo erro, já é a aprovação que Deus te perdoou. Mas se você também não se perdoar, você não vai viver. Você vai ficar cada dia sobrevivendo. E quem sobrevive não é feliz. Quem sobrevive não acessa as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Então o perdão, ele é uma das coisas fundamentais para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento na nossa jornada rumo ao reino. Claro que existe N princípios para a gente seguir. De Gênesis a Apocalipse a gente tem milhares de exemplos, de lições e de princípios para a gente aprender. Mas como a própria palavra nos incentiva, vivamos a cada dia o problema do dia, a cada dia o seu problema, o amanhã Deus pertence. Então não adianta você, amanhã eu não sei o que vai acontecer, como a gente acabou de estudar, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Que não tenhamos essa preocupação. A Bíblia nos mostrou hoje os pássaros. Eles não trabalham, não semeiam, não colhem e não morrem de fome. E são vestidos, porque o Papai do Céu cuida deles. Se o Papai do Céu cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar daqueles que Ele ama? Então, sabe, a nossa consciência, ela tem que estar limpa e voltada para o que realmente tem valor, para de fato o que realmente importa, que é a nossa vida em Jesus, é a nossa busca pelo reino de Deus. No mundo jaz o maligno, no mundo nós sofreremos tribulações, como a própria palavra nos diz, mas para aqueles que estão conectados, para aqueles que estão firmes na rocha, aonde a sua fé é inabalável, pode vir tribulações, podem vir problemas, porque nós sempre venceremos.
Não é isso que a palavra nos incentiva diariamente? Somos mais que vencedores, porque a nossa fé está em Deus. Mas não adianta só, eu creio em Deus, estou aqui, Deus proverá. Não, nós temos que buscar, nós temos que viver da palavra do Senhor. Nós temos que levar a palavra a todos que precisam delas. Eu todo dia repito para vocês aqui, a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo. Mas nós temos que levar. Nós levamos a palavra e Ele faz a obra. Porque nós somos instrumentos. Instrumentos de exemplos, instrumentos de amor, instrumentos de positividade. Exemplos de como é a vida daqueles que servem a Deus. E eu não estou falando de finança, porque a própria palavra aqui nos dizem pra gente não se preocupar em juntar tesouros materiais que enferrujam, que estragam, onde os ladrões roubam. Ou seja, esses tesouros materiais, eles não são importantes perante o reino de Deus. Diz também aqui que a gente não pode servir a dois senhores. Não tem como nós servirmos a Deus e ao dinheiro, chamado particularmente de mamon. Não foi refletido assim, mas quando a gente faz um estudo teológico e escatológico, nós aprendemos que mamon é o Deus do dinheiro. Então, ou servimos a Deus de coração e verdade, ou buscamos o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas, como a gente prega aqui. A riqueza Deus dá, você não precisa pedir. A partir do momento que você se entrega a Ele, que você serve a Ele, que você segue os princípios do Evangelho dele, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, porque você está buscando. Um simples fato. Há alguns anos, eu não entendia muita coisa, e eu nem sabia falar. Eu acreditava nisso, né? Eu tinha vergonha de abrir a câmera até para tirar uma foto, para fazer um story, para dizer alguma coisa. Mas no meu subconsciente eu me via falando para multidões. No meu consciente eu via pessoas alcançando seus sonhos por uma palavra que eu tinha dito, tirada da Bíblia. Há muitos anos eu sempre tive essa visão de trabalhar com o público, mas eu não me via, na realidade, fazendo nada disso, porque eu tinha vergonha. Então, onde Deus capacita você, né? Eu acho que foi o Pablo que falou que o teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. Ou seja, eu era tão tímida que eu não conseguia falar. Então, aquilo era o meu bloqueio. O meu propósito era falar para o público aquilo que transborda o meu coração. Eu aprendi N coisas. Eu aprendi a trabalhar na internet. Eu aprendi a ensinar vários direcionamentos. Eu aprendi, de fato, com as minhas experiências, servir ao próximo para que eles não pequem, para que eles não errem, para que eles prosperem, para que eles acessem o que eles acreditam. Eu aprendi a ensiná-los o que é bloqueio, o que fazer para eliminar até a própria depressão, que eu vivi por mais de 25 anos. Mas quem me deu o direcionamento, quem me deu esse dom? Foi Deus. Então, independente de você achar, eu não dou conta, eu não posso, eu não sei o que, você tem que olhar para dentro de você, você tem que olhar para quem te chamou, você tem que analisar o que queima aí dentro. O que eu tenho medo? E por que eu tenho medo? Tá tudo dentro de você. Essa semana que passou, eu cheguei ao final de uma mentoria, que a minha mentoria é um acompanhamento individual que eu faço com a pessoa. E eu não vou citar nomes, mas eu de vez em quando até toquei em alguns assuntos dela aqui, porque é maravilhoso ver o desabrochar de mente. É maravilhoso você perceber uma pessoa que era completamente cega, completamente leiga, hoje está falando, tipo quando eu comecei, né? Fechadinha, quietinha, encolhidinha, com medo de se machucar, com medo do julgamento do próximo, sem compreender que a única aprovação que importa é a do Senhor. E essa nós temos diariamente só pelo fato de estarmos respirando agora, de estarmos vivos.
Então, quando alguém acessa, descobre quem ela é e para que ela serve, é maravilhoso. A pessoa tem rumo, autoconfiança, sabe? Porque quando a gente inicia em qualquer área da nossa vida, a gente começa com a estima lá embaixo, pequenininha, quietinha, desconfiada. Quando Deus entra, quando Deus invade, quando Deus nos transforma, acabou. Nós temos certeza do que a gente fala, do que a gente faz, da onde a gente vai e onde a gente vai chegar. O importante é isso. Ontem a gente falou sobre José, que teve a visão de que seria governador de multidões, mas ele não sabia da jornada dele, como todos nós. Então o Papai do Céu nos dá a visão, como me deu lá atrás. E eu sempre me via cantando para multidões, falando para multidões, vendo pessoas felizes por uma palavra que eu falava. Mas na minha realidade lá atrás, eu falava, eu mal sei falar. Mas Deus é maravilhoso em tudo que faz. E eu fui feliz esses anos todos. A felicidade, ela está dentro de nós. É um estado de espírito nosso. Todo dia eu levanto e eu agradeço, Senhor, obrigada por ser feliz. Obrigada pela felicidade que o Senhor me dá. Mas eu já passei por N janeiros. Algumas coisas vocês sabem que eu fumei cigarro por 30 anos e de um dia para o outro eu me livrei desse vício, da Coca-Cola, da própria depressão, da ansiedade, enfim. Eu estou liberta de todos esses males porque Deus assim permitiu. Eu não tenho superpoderes. Eu tenho a fé em Deus que transforma a minha vida diariamente. Eu estou passando por uma prova, vocês sabem, eu estou buscando um neurologista para Paloma, embora eu tenha tanta fé no Senhor que a desconfiança dos professores, enfim, não vai levar a nada, mas estou buscando, né, os médicos apropriados e, enfim, para honra e glória do Senhor, eu sei que logo, logo eu estarei aqui contando para vocês o resultado de tudo e mais uma vez honrando e glorificando o nome de Deus. Rose disse, buscai a felicidade sempre em outras pessoas. Eu não concordo. Entendi. Você buscava. Ah, tá. Eu acho que eu falei sobre isso na semana passada, na segunda-feira, se eu não me engano. E eu até fiquei constrangida, né? Porque eu tava falando de mim. Mas as pessoas que estavam à minha volta, elas estão passando por um momento delicado em seus relacionamentos conjugais. E aí eu fiquei constrangida. Mas quando Deus manda você abrir a boca, não tem como você desobedecer. Você tem que falar. E então eu disse para a pessoa que estava assim, olha só, a sua felicidade não depende de ninguém, além de Deus. Mas eu estava falando de mim, né? Deixando claro mais uma vez. Quando eu conheci o Paulo, o meu esposo, eu já era feliz com a minha vida, com a minha atualidade, com o meu trabalho, com a minha saúde, né? Com a minha imagem. Eu já era feliz do jeito que eu era. Quando o Paulo chegou, multiplicou o que eu já tinha. Então essa é a visão que a gente tem que ter. A nossa felicidade não está na mão do outro. Embora, por amor, o nosso desejo seja de fazer o outro feliz, mas é para somar a felicidade que o outro já tem. As pessoas sofrem muito por amor, né? Por não enxergarem a verdade. A paixão, ela dura 24 meses, ela é uma toxina, uma toxina cerebral. Está comprovado aí em estudos que durante 24 meses nós meio que ficamos cegos em respeito ao próximo. Só que, além dessa toxina ser cerebral, quando você é desperto, você pode sentir aquele... Eu estava até brincando ontem com uma amada que eu encontrei aqui falando sobre desse mesmo assunto. Aquele fogo ardente que queima a água, a alma, que enlouquece os corações. Quando tu é desperto, tu até sente, sabe? Aquele gelinho no coração, aquele frio no estômago. Ai, meu Deus, não sai da minha cabeça, não consigo esquecer, lá vai. Só que você também enxerga a pessoa real, porque você está no controle. Mas as pessoas que não são despertas usam essa toxina
para sempre viverem as mesmas emoções. Ou seja, passou-se os 24 meses, vem a realidade. Ali você enxerga a pessoa como ela é. E foi o que aconteceu comigo e com Paulo, graças a Deus. Vivemos 24 meses maravilhosos. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Hoje continuamos nos amando. E sempre que podemos, estamos sempre unidos, estamos sempre um fazendo o outro sorrir. Nos problemas, nas tribulações, estamos sempre juntos, de mãos dadas, clamando ao Senhor e agradecendo. Não tem mais aquelas ilusões, né? Aquele fogo que queima ardentemente a alma. Mas tem amor, tem respeito, tem companheirismo, tem o pegar na mão, tem o querer caminhar rumo ao mesmo propósito. Ambos buscamos o reino de Deus. Ambos priorizamos a nossa família. Ambos estamos sempre chamando Jesus, seja para o nosso relacionamento, para a educação da nossa filha, para a ajuda do nosso próximo, para a nossa conduta em geral. Consciência. Não se deixar ser levado pelas emoções. O se autoconhecer é fundamental. Quanto mais você busca conhecer a Deus, mais Deus mostra quem você é. E sabendo quem você é nossa obrigação caminharmos de forma justa, correta. Não é para você ser melhor do que o próximo. Você não está disputando contra alguém. Você está buscando ser melhor a cada dia para agradar ao coração do Senhor, porque tudo é dele, para ele e por ele. Então, sabe, é simples. Quando você desperta, quando você tem a sua autoconsciência, a autorresponsabilidade ativada. Eu decidi que as coisas do mundo não me influenciam. Se o fulano gosta, beleza. Papai do céu te abençoe. Cada um faz o melhor com a sua vida da forma que compreende. Não é que a minha índole está incorreta, não é que eu sou neurótica. Lembrei da palavra que a minha mãe falava. Ah, Patrícia agora é crente, Patrícia agora é neurótica. E o outro não é. Tá tudo bem, o outro tem outra visão, outra mentalidade. Enfim, eu é que não posso me desviar daquilo que eu acredito. Eu é que não posso falar palavras contrárias daquilo que eu acredito para agradar o outro. Não, irmãozinho, beleza, a gente não tem a mesma opinião. Beleza, segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Ponto. Mas, infelizmente, algumas pessoas hoje em dia acham que precisam ficar debatendo suas crenças. Não, porque a sua conduta, para mim, é a conduta de gente desviada. Não sabe nem o que significa ser uma pessoa desviada. Mas temos que julgar. Não temos que julgar. Só Jesus salva, condena, julga e perdoa. Fora isso, se abastece na palavra, se conecta com o Senhor, faz o seu. Porque no frigir dos ovos, no dia que Jesus voltar, todos nós seremos julgados. Todos nós. Pelo nosso coração, pelos nossos atos, pelas nossas boas obras e mais também. Mas cabe apenas Ele. Até lá, com as nossas vidas, buscamos fazer o nosso melhor para Deus. A hora é uma bênção, né? Eu vou fazer aqui as lições e os princípios que eu deixo separadinho pra gente orar e agradecer. Hoje o ensino foi maravilhoso. A cada dia, né, gente? A cada dia novas lições, a cada dia novas visões. Pelo menos comigo acontece muito isso. Eu tô compartilhando conhecimento com vocês e na minha mente eu já tô vendo N situações. Então eu sou muito grata a Deus por isso. Lições e princípios de Mateus capítulo 6. As boas obras devem ser feitas para agradar a Deus, não para buscar a aprovação humana. Como a gente leu na palavra, né? Que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo, como os hipócritas fazem. A caridade deve ser feita de forma discreta, visando ajudar o próximo e não buscar reconhecimento. A oração deve ser feita em um ato íntimo entre o indivíduo e Deus, não em uma exibição pública.
A oração deve incluir adoração, submissão à vontade de Deus, pedido de provisão, perdão e proteção contra o mal, como Jesus ensinou para nós lá no Pai Nosso. O perdão que oferecemos aos outros está ligado ao perdão que recebemos de Deus, como a gente aprendeu. Se a gente perdoa, nós somos perdoados. E se a gente não perdoa, nós também não seremos perdoados. O jejum deve ser feito com sinceridade e humildade, sem buscar a admiração dos outros. Tem muitas pessoas que ao jejuar não lavam o rosto, nem acordam direito, fica aquela aparência caída, doente, fraca. Aí o outro pergunta, o que foi? O que você tem? Ah, não, estou jejuando. Isso também Deus não gosta. Ao contrário, se mostre forte. Você pode estar fraquinho, mas se mostre forte. Porque quem tem que ver o seu sacrifício é o Senhor, não o próximo. Devemos focar nossos esforços em acumular tesouros espirituais que têm valor eterno, em vez de riquezas materiais. Tudo de material que a gente acessa aqui embaixo, gente, é recompensa do Senhor, né? Você faz a diferença na vida de um irmão e ele te abençoa com o dinheiro dele. De alguma forma, você vai ser abençoado por essa pessoa, mas por intermédio do Senhor. A nossa atenção, é o que eu ensino lá na mentoria do marketing digital, é que nós nunca enxerguemos pessoas como um saquinho de dinheiro com pernas. Porque tá errado, ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que precisa da nossa sabedoria. Então tem que ter respeito, tem que ter consideração, tem que ter entrega de coração e verdade. Porque no fundo, você não está só liberando o seu conhecimento ao próximo, você está fazendo para Deus. Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, ela vai pegar aquele conhecimento e transformar em positividade na vida dela. Ou seja, ela vai abençoar mais pessoas também. Então é muito importante que a nossa visão esteja direcionada para a consciência correta. Não é só, eu preciso do dinheiro para pagar uma conta, eu preciso do dinheiro para comprar um gás, sei lá o que seja. Não priorize o dinheiro. Priorize a transformação que a vida do próximo vai sofrer com aquele conhecimento que você está passando para ele. A maneira como vemos e desejamos as coisas influencia na nossa pureza e espiritualidade. Foi o que eu falei agora. Quando você direciona a tua atenção para o material, você não está construindo nada no seu mundo espiritual. Agora, quando você se doa, você serve, enxergando com a mentalidade voltada para o reino, fazendo de coração e verdade porque você quer agradar o coração de Deus, aí sim você está construindo a sua riqueza no lugar que deve ser construída, no reino. A lealdade a Deus não pode ser dividida com busca pelo dinheiro. Devemos escolher servir a Deus acima de tudo. Acho que com isso encerra tudo que eu raciocinei até agora. Porque o que você recebe ajudando, abençoando o próximo, enfim, é recompensa do Senhor. É Ele que te dá. Então você não tem que enxergar o próximo como fonte de renda. Você tem que de fato querer ajudar e transformar a mentalidade, ou seja, você tem que servir o próximo da forma que você pode. E não tem que ser uma coisa forçada. Porque o próximo, recebendo o teu serviço, o teu conhecimento, ele vai abençoar mais pessoas. É um ciclo que não se acaba, mas com a consciência correta, com a consciência do servir de coração e verdade, e não por interesse. Continuando, devemos confiar na provisão de Deus para as nossas necessidades diárias, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que nós fazemos aqui, é o que nós buscamos aqui diariamente. Primeiro, sermos gratos pela vida, pelas situações, pelo que vamos ser no mundo, né? Eu sempre busco ensinar, não só para minha filha, mas para todos aqueles que se conectam comigo, que nós busquemos a cada dia ser aquilo que a gente espera do mundo. Aí eu poderia viver num mundo melhor. O mundo seria melhor se fosse assim, assim, assado.
Então não espera que isso aconteça. Seja a diferença que você espera. Ai, mas eu vou fazer sozinha, e o fulano não. Esquece o fulano. Faz o seu. O fulano tem a obra dele, tem a missão dele, tem a consciência dele, tem a jornada dele. Papai do Céu deu uma vida para cada um de nós. Então cabe a nós fazermos o nosso melhor diariamente para Ele, para Deus, não para o próximo. O próximo a gente ajuda se nos solicitar. Você pode ver o que for, mas você não pode se meter na vida desse. Se o outro não chamar, aí me ajuda aqui, ó, eu tô com um problema, não sei o quê. Aí, eis-me aqui. Você pode ver o que for na sua frente, que é o que acontece hoje. A gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, mas a gente só agrega, só deixa entrar no nosso coração aquilo que for bom. O que não for bom a gente descarta. E estejamos sempre à disposição para ajudar o próximo, se aquilo estiver em mãos, né? Seja um aconselhamento, seja uma ajuda material, enfim, o que for. Estejamos disponíveis, se tivermos aquilo que ele está procurando. Aqui está, eis-me aqui. Se não, vamos orar, vamos pedir provisão a Deus, vamos pedir o direcionamento, vamos pedir a sabedoria, enfim. Sabe, quando a gente tem a consciência de que realmente tudo a gente pode porque Deus nos capacita, a nossa mente vai se abrindo. É um degrau de cada vez. O que eu não sabia ontem, estou exercendo hoje aqui. O que eu não sabia ajudar antigamente, hoje eu ajudo. Enfim, quem nos capacita é Deus. Então, seja dada a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e principalmente toda a gratidão, não só nos momentos de euforia, de alegria, como principalmente nas tribulações, porque é onde nós somos de fato fortes, aonde nós descobrimos que em momento nenhum estamos sozinhos, que Deus está sempre cuidando de nós. Resumindo, amados, o capítulo 6 de Mateus enfatiza a importância de realizar atos de justiça, como dar esmolas, orar e jejuar, com sinceridade e discrição, buscando agradar a Deus, em vez de buscar a aprovação humana. Jesus ensina a oração do Pai Nosso como um modelo para a comunicação com Deus, destacando adoração, provisão, perdão e proteção. Ele enfatiza a necessidade de focar em tesouros espirituais em vez de riquezas materiais. A influência dos desejos sobre a espiritualidade e a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por fim, Jesus exorta seus seguidores a confiarem na provisão de Deus e a não se preocuparem com as necessidades diárias, mas buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que o estudo de hoje queime aí. Eu sei que muitas das coisas que a gente estudou hoje, nós vivemos isso, mas a cada vez que a gente estuda novamente, que a gente enxerga novamente, dentro de nós, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa confiança, ela é multiplicada. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos e nós buscamos aqui a cada dia nos abastecer em Deus e em sua infinita misericórdia. Tudo de fato nós acessamos se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade do Senhor. Sabemos que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E é o que a gente tem que buscar ser diariamente. Bom, perfeito e agradável. Fazer o bem sem olhar a quem. Nos olharmos e nos atualizarmos diariamente dentro da palavra do Pai. Nos adequarmos à nossa atualidade. E eu estou falando se adequar, não é obedecer às leis do mundo, porque essas leis do mundo não são as leis do Senhor. Deus não está lá. No mundo jaz o maligno. Aqueles que são dispersos não se deixam influenciar por aquilo, ao contrário, sabe? Se separam. Uns chamam, fulano é santo, fulano se separou. Olha, santo, na minha opinião, só o Senhor Deus, mas eu sou seguidora dele sim. E se isso não agrada o coração dele, com toda certeza eu não vou fazer. Simples. Você não precisa ofender o seu próximo, você não precisa arrumar, como dizem hoje, treta, porque não é necessário, é só você seguir o seu.
Papai do Céu nos deu o livre-arbítrio. Você não é obrigado a fazer o que você não quer. Principalmente para agradar o próximo. Se você sabe que você tem que agradar ao Pai, você tem que buscar o reino, para que você vai se sentar em mesas que você sabe que ele está rolando coisas que não agradam a Deus? E ainda assim você vai para agradar alguém que está sentado ali? Sabe? Não faz sentido. Mas nem por isso você precisa ser arrogante, ser hipócrita, como a própria palavra diz. Ao contrário, nós temos que nos comunicarmos da maneira mais clara e positiva possível. Olha, eu escolhi servir a Deus. Essas coisas não me chamam mais atenção, não fazem mais sentido para mim. Outrora, lá atrás, eu gostava muito, porque eu vivia desconectada da fonte. Hoje isso não me agrada mais. Sabe, hoje o que me agrada é estudar, é buscar conhecimento, é ajudar o próximo, é servir a Deus de coração e verdade com alegria. Essa é minha praia hoje. E você acaba contagiando o próximo com a tua essência, com a sementinha que o Papai do Céu coloca diariamente no teu coração. Porque você busca. E aqueles que buscam, encontram. Eu convido você agora para orar comigo, para a gente agradecer pela vida, pela saúde e por esse estudo maravilhoso que nos abre os olhos, nos abrem a sede de conhecimento. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Sua presença. Gratidão pelo Teu Espírito Santo que está sempre sobre nós, sempre nos renovando, sempre nos mostrando o caminho, Pai, os passos que devemos dar ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso dia. Pai, eu Te agradeço humildemente por todo o despertar, Pai, por toda a transformação positiva que a Tua palavra vem fazendo na vida daqueles que ouvem, daqueles que guardam no seu coração e daqueles que transbordam dela na vida do próximo. Pai, eu agradeço por aquelas pessoas que pensavam, assim como eu, não ter sabedoria do alto. Eu agradeço por aquelas pessoas que pensavam não ser capazes de sentir a Tua presença e hoje estão aí, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, sentindo-se felizes com o que são, sentindo-se felizes com o que fazem, com o que descobriram, o talento, o dom, Pai, que o Senhor nos dá para cada um de nós. Pai, que para todos os Teus filhos amados a felicidade do próximo seja a sua própria felicidade. Que a cada dia nós cresçamos em conhecimento e que o Senhor cresça infinitamente mais sobre nós. Porque o melhor vem de Ti, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Que a cada dia esse amor, essa devoção e essa comunhão se multiplique. Te agradeço pela cura nos hospitais, Senhor. Te agradeço pelos Teus anjos que estão ali, de leito em leito, de corredor em corredor, curando, trazendo clareza e a provisão que só encontramos em Ti, Pai. Obrigada pela força, pela vida e pela saúde dos irmãos do Sul, Pai. Te agradeço e te entrego Israel para que o Senhor a proteja. Agradeço pela sabedoria que a cada dia invade a mente e o coração dos nossos irmãos amados e que a cada dia o desejo e a sede de Te buscar e Te encontrar sejam eternos, Pai. Obrigada, Pai, humildemente, por todos os bons e principalmente pelos maus momentos, aonde o Senhor está nos forjando e nos aperfeiçoando para nos aproximarmos mais ainda do Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abastecidos, repletos do Espírito Santo que nos acompanhará durante todo esse dia magnífico, onde nós vamos plantar ótimas sementes e colheremos futuramente magníficos resultados. Amados, Rose amada, beijo no teu coração, obrigada pelo carinho da tua companhia, beijinho na sua mamãe. Que a presença do Senhor seja em abundância aí no seu dia. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no coração de todos vocês. Lembrando que se quiserem algum aconselhamento, tiverem dúvidas sobre alguma coisa, o inbox está à disposição. E as aulas
as aulas, os estudos bíblicos, acaba sendo uma aula mesmo, porque a gente aprende tanto. Graças a Deus por isso. Ficam disponíveis aqui no Instagram e também lá no YouTube, para você ver e rever quantas vezes quiser, para você compartilhar para aquela pessoa que você ama, que você quer que a luzinha se acenda lá no coraçãozinho daquela pessoa amada. Estamos aqui para isso, para servir e fazer o bem sem olhar a quem. Até o próximo estudo!